A paz do Senhor, meus irmãos. Vou ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de João, no capítulo 7, o versículo 37 a seguir. Mas, se vocês quiserem ler a história toda que eu vou ler, ela começa no capítulo 7, versículo 10 a seguir, que fala, a epígrafe fala, Jesus ensina no templo, na festa do tabernáculo, dissensão entre os judeus. Esse é o título. Alguns chamam de epígrafe, mas isso não altera nada. Tanto faz o título como a epígrafe, é a mesma coisa. Eu vou ler, já bem adiantado, eu vou ler no versículo 7, a partir do 37, que diz: Ir no último dia, o grande dia da festa, Jesus põe-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, dizia verdadeiramente: este é um profeta. Outros dizia: este é o Cristo. Mas dizia outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? E assim entre os povos havia dissensão por causa dele. E alguns queriam prendê-los, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram: por que não trouxestes? Responderam os servidores: nenhum homem, nunca homem algum falou assim como esse homem. Irmãos, olha a grandeza da palavra de Deus. Olha a grandeza da unção de um homem de Deus, como o próprio Deus se manifesta. Os escribas, os fariseus, colocados com os sumos sacerdotes, mandaram os soldados do sumo sacerdote prender a Jesus. E esta era a grande incumbência daqueles dois soldados do sumo sacerdote, prender a Jesus. Imagine que manchete entre eles não seria o prazer deles ter prendido o Messias. Certamente eles foram muito empolgados para fazer esse feito, prender o Messias. Mas quando ele chegou lá, eu ouvi logo Jesus dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Irmãos, quando Jesus começou a falar no meio daquela multidão, primeiro que Jesus, irmão, surpreendeu a todas as pessoas. Era uma festa de vários dias. E Jesus mandou que os discípulos fossem, mas Jesus não foi. Então passaram-se o primeiro dia e os rumores de que Jesus não viria começou a circular. Imagina aquele soldado ali aguardando: cadê o homem? No primeiro dia. No segundo dia, lá estavam os soldados aguardando: cadê o homem que não aparece? No terceiro dia, quando as esperanças das pessoas que Jesus ouviria aquela festa já o dissipara, as esperanças minguaram, as pessoas já não tinham mais esperança de que Jesus viesse. De repente ele aparece no templo. Ele já apareceu dizendo, que no último dia, o grande dia da festa, Jesus põe em pé e clamor dizendo: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva corre no seu ventre. Que palavra!
E quando Jesus começou a falar, aqueles homens que foram para aprender disseram: vamos prender o homem errado. Este homem não cometeu pecado algum, esse homem é o Messias. E aqueles homens, quando eles chegaram, que não trouxeram o preso, ele esperava chegar aqueles dois soldados com o prisioneiro. Prisioneiro esse que não oferecia nenhuma resistência. E quando os soldados chegaram, eles responderam: por que não trouxeram preso? Por que não trouxeram homem? Responderam os servidores: nunca, homem algum falou assim como aquele homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe o que a lei é maldita. As pessoas não podiam entender a Jesus. A palavra de Jesus penetrou no coração daquele homem de maneira extraordinária. Irmão, quando a direção de Deus, quando Deus manda alguém fazer alguma coisa, faça-o. Porque não adianta, irmão. Se Jesus mandou, ele garante. Aqueles homens, a resposta daquele homem para os seus superiores foi: nunca nenhum homem falou como aquele homem. É porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Nada. Irmão, o único alimento da nossa alma, da minha alma, da tua alma é a palavra de Deus. Não há outro mecanismo de se alcançar a Jesus. Não há como ter paz, nem como ter liberdade. Fora de Jesus não existe liberdade. Fora de Jesus não existe paz. Paz, você pode ter o dinheiro para comprar tudo o que você precisa. Tudo que pode, um carro, um avião, o que você quiser. Mas se você não tiver Jesus, existe uma lacuna, uma lacuna dentro de você. Existe um buraco dentro de você. Existe um espaço dentro de você que só Jesus pode preencher. E aqueles homens fizeram a mais bela das revelações. Nunca homem algum falou como aquele homem. Aquele homem que estava falando era Jesus, o Criador de toda a terra. Aquele homem é o mesmo que diz para mim e para você: filho, não temas porque eu sou contigo. Aquele homem é o mesmo que diz: não faça nenhuma besteira com a tua vida, porque da tua vida cuido eu. Pense nisso. Busque Jesus enquanto há esperança. Jesus nos chamou com uma palavra de esperança. Ainda existe esperança para você. Quando Jesus fala, as coisas acontecem. Não adianta, as pessoas podem enganar a todas as pessoas, jamais enganarão a Deus. As pessoas zombam de Aldiber, cadê aquele cantor que zombou de Jesus? Que zombou dos velhinhos que tinham que passar 50 anos para comprar um carro? Aonde ele está hoje? Não me pergunte. Ai, irmão, como essa vida é passageira. Essa vida é volátil. Essa vida, ela é efêmera. Nada aqui dura para sempre. Pense um pouco na sua vida. Faça uma análise na sua vida se o que você viveu até hoje realmente viveu para Cristo. O que você está fazendo, irmão, pensando em adquirir fortuna, outras e outras coisas, vai deixar para quem? O amor, irmão, é a base, é a estrutura de uma sociedade justa. É uma estrutura, o amor é algo muito mais forte do que o que você possa imaginar. Amor não se mede com palavras, as palavras se perdem no eco de uma multidão vazia. As palavras, elas são como vento, ou se perde ao vento, mas as suas ações, elas permanecem. Lembre-se, se o que Jesus falou, olha o que aquele homem viu. Quando o homem viu, aqueles dois soldados ouviram a palavra de Jesus. Aquele homem era oficializado. Ele tinha um ofício, eles eram pessoas oficiosas. Ele tinha um poder de prisão.
dada pelo Estado. Aqueles homens foram para aprender Jesus. Mas em detrimento do que eles ouviram, eles desobedeceram uma ordem superior para obedecer a Cristo. Eles desobedeceram uma ordem superior que ficaria sujeito até mesmo à prisão por desobediência pública. Mas aqueles homens preferiram arriscar as suas próprias vidas. Aqueles dois soldados preferiram arriscarem para a prisão, preferiram perder os seus empregos do que dar ouvido à palavra de Deus. Eles preferiram dar ouvido ao que Jesus falou, em detrimento da ordem que receberam. A ordem era para prender Jesus. Mas como prender Jesus? As palavras de Jesus eram doces. As palavras de Jesus eram penetrantes. Me fez me lembrar agora de uma cidade lá do interior da Paraíba. Não sei se foi a cidade de Piancó precisamente. Eu fui para uma convenção na cidade de Corema com o pastor Raimundo Cavaco. E lá eu conheci um pastor que viera de Minas Gerais, que era pastor presidente de um campo com 60 igrejas em Minas Gerais. E ele estava dando exatamente esse testemunho. Ele disse, a mãe dele, uma mulher rica naquela região, viúva, e os crentes naquele tempo, naquele interior, eram chamados de bodes. E os missionários estavam fazendo um trabalho naquela localidade, na região do Piacó, na Paraíba. E a mãe dele, uma mulher rica, poderosa, disse para ele e um primo e uma prima, vocês hoje vão dar uma surra naqueles dois bodes, que se referia aos dois missionários. E ele disse que cada um pegou um pau. Para nós aqui da Bahia, não conhecemos muito uma madeira por nome de bufumbo. É uma madeira muito resistente ao sertão, que às vezes mesmo é uma das últimas a liberar as folhas. É uma das últimas árvores a liberar as suas folhas, pois ela acumula muita água. E ele disse que se escondeu atrás de um bufumbo daquele, eles três, para quando o missionário começasse a pregar a palavra de Deus, ele saísse e desse uma surra naquele missionário. Mas quando aquele missionário começou a ler a palavra de Deus, que começou a cantar o primeiro hino, a palavra foi como uma seta para o coração dele. E ele disse que estava com o pau na mão, não teve força. Quando terminou aquele culto, eles todos três escondidos, aquele missionário fez um apelo e ele saiu do mato e aceitou o evangelho. Chegando em casa, a sua mãe rica, eu conheci, não é coisa de carochinha, eu conheci o pastor. E a mãe dele, toda poderosa, disse assim para ele, meu filho, você deu uma surra nos bodes? Ele, sem tutubiar, disse, minha mãe, hoje eu sou um bode. E a mãe dele disse, meu filho, se você não desistir desse negócio, eu vou deserdar você. Ele disse, minha mãe pode me deserdar, porque eu conheci Jesus. Oh, aleluia. E a mãe tirou tudo que ele tinha. Ele foi em cima de um pau de arara, no caminhoneiro de uma carona até São Paulo. E ele sofreu muito naquela região de São Paulo, foi parar em Minas Gerais. E quando eu tive o prazer de conhecê-lo, um grande homem de Deus, pastoreando um campo com 60 igrejas lá na região em Minas Gerais. Irmãos, esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus que surpreende. Quando existe a palavra de Deus pregada na direção de Deus, as coisas acontecem. Assim como aconteceu com aqueles dois soldados que foram para aprender a Jesus, aconteceu com aquele pastor que foi para bater naqueles dois missionários. Então, irmão, pregue a palavra de Deus. Não tenha medo. Uma das que Jesus nos capacita ao pregar a sua palavra faz com que olhemos para a história de Gideão, quando ele diz para Gideão, diga aos covardes que volte. Jesus não chamou covarde. Jesus chamou homens e mulheres destemidas para pregar a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Esta é a maior arma que você pode ter diante de ti. Pregue-as. Não te importe se a pessoa vai zombar ou não. O seu compromisso é de pregar a palavra. Salvar a alma é com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite.